Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltarás. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Bom dia, irmãos e irmãs. Aqui estamos neste domingo de manhã e nós queremos mais uma vez uma pequena mensagem deixar para bem celebrarmos o dia do Senhor. Nós, neste final de semana, temos a liturgia do Bom Pastor. Na postagem que está no Face, no meu Face aqui abaixo, nós temos a liturgia montada pela paróquia São João Batista, de São Leopoldo, né? Meu amigo Padre Edinho, que organizou a liturgia para celebrarmos em casa também, né? Então, deixei aqui no meu Face também essa postagem do meu irmão de fé lá, o Padre Edinho, né? E hoje estou dando, sabe, aquela mensagem para nós partilharmos juntos desta liturgia, né? Qual é a mensagem principal que nós podemos tirar, né? Temos aqui a Bíblia Bom Pastor, a Bíblia Pastoral, né? Que pode nos trazer também sempre uma boa reflexão da Palavra de Deus para a nossa vida. Quem puder, tenha a Bíblia Pastoral na sua casa, a fonte da inspiração de Deus para nós, que é a sua Palavra viva, presente ainda hoje entre nós por meio da proclamação do seu Evangelho, né? Temos aqui um pequeno livro que é o Evangelho de João, Escândalo da Partilha, a liturgia do Bom Pastor, a retirada do Evangelho de São João, capítulo 10 de São João, né? Que é um capítulo que coloca a centralidade em Jesus, né? Jesus como bom pastor, né? Nós queremos também, então, lembrar que o Salmo 23, bem conhecido de todos nós, né? Também proclama essa mensagem que Jesus atualiza para nós no seu Evangelho, né? Então, lá no Antigo Testamento, o Salmo 23 já falava que o bom pastor é aquele que conduz as suas ovelhas, né? Para águas repousantes, para águas tranquilas, né? E coloca à disposição das suas ovelhas o que tem de melhor para oferecer, né? Nesta liturgia, então, de João, capítulo 10, de 1 a 10, né? Nós temos Jesus nos falando para nós, né? Eu sou a porta das ovelhas. Eu não vou ler o Evangelho completo, porque está aqui na postagem que eu coloquei no Face para todos nós, né? Amigos e amigas, né? Mas o que diz para nós é assim: eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas vem por outro local, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para ele, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois, levou todas as suas ovelhas para fora, caminha na frente delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Jesus apresentou para nós esta mensagem neste Evangelho de São João, né? Que nos trouxe até hoje a certeza que nós seguimos sempre aquele que vai nos levar para o bom caminho. Jesus, o bom pastor, né? Então que nós possamos sempre pensar em Jesus como aquele que está à nossa frente, aquele que está nos guiando no caminho e nos protegendo caso a gente se desvie deste caminho. Esse é o bom pastor, né? No tempo de Jesus, na Palestina, não sei se até hoje, mas naquele tempo, acho que hoje a vida urbana tomou conta também da sua realidade daquele local lá da Palestina, né? Israel, Cisjordânia, Jordão, à beira do Rio Jordão, mas naquele tempo de Jesus era muita região pedregosa, montanhas, né?
e por aquelas andanças os pastores guiavam suas ovelhas. Cada pastor tinha o seu rebanho, né? E por ser acostumado com este rebanho, ele tinha os seus sinais, os sinais que ele chamava, sua voz, seus instrumentos, e as ovelhas conheciam o seu sinal, sua voz. E para onde ele ia, as ovelhas o seguiam, né? E quando encontravam um local de pastagens, um local aberto, arejado, iluminado, ali elas ficavam e ali o pastor se abrigava enquanto as ovelhas se alimentavam. Também esta mensagem que Jesus quer deixar para nós, né? Ele vai à nossa frente mostrando as melhores coisas da vida para nós. E nós nos fartamos daquilo que Jesus nos dá como alimento. Sua palavra, a Eucaristia, a presença dos irmãos e irmãs à nossa volta, as amizades, a relação de amor que temos uns com os outros, desejo da paz, tudo isso que é de bom vem de Deus, né? Mas como eu dizia naquele tempo lá, então os pastores guardavam suas ovelhas, né, em currais, naquele tempo, ainda hoje, né? E no outro dia tinha um guarda que guardava essas ovelhas, né? No outro dia o pastor chegava, se apresentava a este guarda que abria a porteira e ele chamava as suas ovelhas e as ovelhas conheciam sua voz e o seguiam. Tinha outras ovelhas misturadas neste curral, mas as ovelhas conheciam a voz do pastor. A pergunta que fica para nós neste evangelho é: nós conhecemos a voz de Jesus? Qual é a voz que nós estamos seguindo? Qual é a voz que nos chama? Qual é a voz que eu deixo ecoar no meu coração e na minha mente? Existem tantas vozes neste mundo. Tantas vozes gritando nas esquinas, nas montanhas, nas igrejas. E qual é a voz que eu estou escutando? É a voz do bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas? Ou a voz do ladrão, que não entra pela porta das ovelhas, mas que entra pelos fundos? E quem é que é o ladrão? O ladrão, segundo Jesus, para além do evangelho de hoje, a partir do versículo 11, vai dizer, né? O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas, mas o ladrão mercenário, que não é o pastor, ele é que nem quando vem um lobo. Ele foge e deixa que as ovelhas se percam, porque o ladrão não se importa com as ovelhas. Ele está ali para tirar delas o que elas têm de melhor. Mas Jesus vai dizer: eu vou conduzir as minhas ovelhas para se tornar um só rebanho. Então o ladrão é aquele que vem para assaltar, tirar das ovelhas o que elas têm de melhor. Jesus não. Jesus veio em trazer o que é de melhor para as ovelhas. Então que nós possamos reconhecer nas vozes do mundo de hoje aquela voz que nos traz para o melhor, que nos leva para o melhor. Aquela voz que nos faz sermos irmãos e irmãs em um só rebanho e um só pastor. Jesus dá a vida pelas ovelhas. Existem muitas vozes gritando no mundo de hoje, mas vozes que estão querendo tirar das ovelhas. Por exemplo, existem muitas vozes apavoradas nesse tempo de pandemia nas igrejas do mundo de hoje, apavoradas porque não tem mais dízimo. Porque as pessoas não vão na igreja, né, por causa do distanciamento social, e aí diminui o dízimo. São pastores que estão preocupados com o seu dízimo, preocupados com o financeiro, preocupados com a economia. Será que esta é a voz do bom pastor? De Jesus, o bom pastor? Ecoando ainda hoje? Uma voz que se preocupa com a economia, com o dinheiro, com o dízimo? Qual é a voz que nós estamos ouvindo? A voz do bom pastor é a voz de quem dá a vida pelas ovelhas, que tira da sua vida para que as ovelhas, seu rebanho, tenham mais vida e vida em abundância. Então que nós possamos reconhecer
a verdadeira voz que nos guia. Eu sou o bom pastor, diz Jesus. No Evangelho, no versículo 9, capítulo 10, versículo 9, vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que entram por mim serão salvos. Entrarão e sairão e encontrarão pastagens. E esta é a mensagem que fica para nós. Jesus, além de ser o bom pastor, ele é a porta. Sigamos seus passos, sigamos a sua mensagem, sigamos o seu exemplo. Como Jesus viveu? Em uma situação hoje de isolamento social, de pandemia, como que Jesus faria se ele estivesse aqui comigo neste momento, nesta situação? Como que ele viveria? Então que nós possamos pensar, ser Jesus no mundo de hoje e seguir a sua voz. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta para as ovelhas. Lembrando que a interpretação de ser, no caso, ovelha de Jesus, bom pastor, é ser aquele que escuta sua voz, reconhece sua voz, porque vê no pastor alguém que dá a vida por ele. Que assim, irmãos e irmãs, possamos nesta semana que vai seguir agora, olhar as vozes e escutar as vozes deste mundo, reconhecer aqueles que dão a vida por nós, aqueles que estão, de fato, colocando a vida em primeiro lugar e não estão buscando o seu próprio prazer, o seu próprio bem-estar. E assim seja, para que possamos, juntos, de irmãos e irmãs, cantar de mãos dadas a música do bom pastor, né? Lembrando então aquela musiquinha inspirada no Salmo 23. Cantemos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Que Jesus, o bom pastor, possa seguir você e você possa seguir Jesus no caminho da verdade do Evangelho. E que a paz desta palavra de Deus possa permanecer conosco como bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.